Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre um caso que me surpreende não ter tanta repercussão porque foi algo tão brutal. Porém, há um filme que viralizou muito por causa desse caso há uns anos atrás. O nome do filme é Megan is Missing. E eu conheci esse filme porque eu encontrei uma postagem no Instagram sobre ele e muita gente estava comentando sobre como esse filme foi traumatizante para eles. E aí eu, logicamente, falei: ó, tanta gente está traumatizada, eu quero assistir esse filme. E fui lá e assisti. Assim, a princípio eu não achei algo traumatizante, porém bem tenso. Dá muita agonia em algumas partes. E o filme diz que o caso é baseado em fatos reais. Só que muita gente ficava falando de que não, esse filme é só para conscientizar dos perigos da internet e de estranhos, não sei o que, de jovens vulneráveis. Acreditar em tudo e blá blá blá. Só que eram muitas controvérsias. Eu fui lá investigar e eu descobri que, na verdade, essas controvérsias aconteceram porque o filme ele é baseado, mas assim, muita coisa foge da realidade. Então, assim, ele algumas coisas retrata o que realmente aconteceu, que é o caso que eu trouxe para vocês hoje, e outras coisas já fogem um pouco daquela realidade. Porém, de fato, um caso muito semelhante aconteceu e é bem tenso. O filme conta a história de Megan e Amy, que na realidade representariam as duas vítimas, Ashley Pond e Miranda Geddes. Ward Ever III, ele nasceu em 1963, dia 6 de abril, e ele é um assassino americano condenado, que atualmente está cobrindo, que atualmente está cobrindo, com, ah! que atualmente está cumprindo prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por crimes de agressão sexual, estupro, tentativa de homicídio e o assassinato dessas duas meninas. E o caso é bem bizarro. A gente já começa pela infância dele, que já se mostrou extremamente problemática, porque o seu pai, ele foi condenado por duplo homicídio. E aí, depois que ele serviu à Marinha, ele foi preso por agredir duas adolescentes. E foi em janeiro de 2002 que a adolescente Ashley Pond, que tinha 12 anos na época, desapareceu enquanto ela ia para a parada de ônibus em Oregon, só que ela nunca chegou lá. Detalhe que essa parada de ônibus ficava perto da casa de Weaver. 2 meses depois, a sua colega Pond também desapareceu, ambas em circunstâncias misteriosas, sem nada para ficar para trás, para dar uma luz para a polícia do que tinha acontecido. Enfim, os desaparecimentos foram tão estranhos que acabaram ganhando reconhecimento da mídia até internacional. E acabaram descobrindo os restos mortais das duas na propriedade de Weaver. E como eles foram encontrados é bem chocante. Na época, Weaver estava respondendo por estupro à namorada do próprio filho. E foi durante a investigação da polícia pelo estupro que acabaram encontrando o corpo das duas meninas. Bom, vamos começar sobre como ele escolheu elas. Então, o Weaver, ele tinha uma filha chamada Mallory. E a Mallory estudava na mesma escola que as duas meninas, e elas eram amigas. As três estudavam na Gardner Middle School e também eram membros de uma aula de dança, elas faziam aula de dança juntas. E aí, em agosto de 2001, Pond acusou o Weaver de tentar estuprá-la em sua casa. E falou isso à polícia, mas a polícia não deu atenção. A polícia não apresentou acusações formais contra ele. E na manhã de 9 de janeiro de Hoje tá difícil. De 9 de janeiro de 2002, Pond saiu de seu apartamento e foi em direção ao ponto de ônibus, ao qual ela nunca chegou. E aí, nisso, começou a se juntar um monte de gente, amigos, familiares, voluntários, tudo para ir atrás da menina. E a Geddes morava no mesmo prédio que ela. E a equipe de dança da qual as meninas faziam parte começou a arrecadação de fundos
para ajudar nas buscas pela Pond. Só que aí ficou marcado para o dia 23 de março de 2002. E quando foi, na manhã de 8 de março, a Geddes também desapareceu. E depois do desaparecimento dela, a polícia criou uma força-tarefa para ir atrás das duas meninas. A porta-voz do FBI, que se chamava Beth Ann Steele, declarou durante uma entrevista à imprensa que há uma crença de que os casos estejam relacionados e há também uma pequena esperança de que elas tenham fugido. Porém, era muito provável que tivesse envolvimento criminal. E aí, depois do desaparecimento das duas meninas, Weaver, com a ajuda do seu filho, começou a cavar um buraco no seu quintal e cobriu com concreto. E o Weaver disse ao filho que ele estava fazendo aquele buraco para uma jacuzzi, que era a base para uma banheira de hidromassagem. É diferente, né? Hidromassagem, jacuzzi. Ui. A alma saiu do corpo agora. E um repórter de notícias local fez uma entrevista com Weaver pouco antes da prisão dele. E durante essa entrevista, ela ficou em cima do local de concreto o tempo todo, onde Ashley Pond foi enterrada. E quando questionado sobre aquela coisa de concreto no chão, ele simplesmente disse: Bom, eu ia fazer uma jacuzzi. Até onde eu chequei, né, da última vez, não era legal. O cara era cara de pau mesmo. Bom, o Weaver começou a se tornar um suspeito, assim, bem suspeito. E aí ele deu uma entrevista para outro programa de TV onde ele dizia o seguinte: Não tenho problema algum em me considerarem suspeito. O problema está no que estão fazendo em relação às perguntas que estão sendo feitas à minha família. Estão dizendo aos pais das amigas da minha filha para não deixarem as filhas passarem a noite aqui, porque eu sou o principal suspeito e a filha deles pode ser a próxima. Errado não estavam. E aí foi quando veio a data em que o enteado de Weaver ligou para a polícia porque o Weaver tinha tentado estuprar a namorada dele. E quando ele foi preso pela tentativa de agressão sexual à menina, a polícia pediu um mandado para investigar a casa dele. E uma coisa bem triste do caso é que a madrasta de Pond, que suspeitava do Weaver sobre o desaparecimento das duas meninas, foi lá no quintal do Weaver e colocou uma placa com a seguinte frase: Me desenterre. Bom, né? O FBI iniciou uma busca na casa dele no dia 24 de agosto de 2002. E foi nesse dia que os agentes do FBI encontraram restos mortais de Geddes dentro de uma caixa de micro-ondas abandonada, escondida atrás da casa dele. Era tipo um galpão de armazenamento. E no dia seguinte, dia 25 de agosto, os restos mortais de Pond foram encontrados debaixo daquela cobertura de concreto que ele tinha feito no chão do quintal, onde haviam sido enterrados num barril de 55 galões. E isso traz muita similaridade ao filme. Megan Missing, tem de fato isso. Bom, com tudo isso, um acordo judicial conseguiu fazer com que ele evitasse a sentença de morte, porém ele recebeu prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. E no dia 4 de março de 2007, o Weaver caminhava até uma barbearia da instituição correcional de Snake River para cortar o cabelo, e o barbeiro, que era outro detento, foi lá e sacou uma faca improvisada e atacou ele, causando alguns ferimentos na região do pescoço e ombros. Ele foi tratado na prisão e o barbeiro foi transferido para a unidade disciplinar. E outra coisa muito pesada do caso é que a irmã mais nova de Geddes, ela quis fazer uma visita para o Weaver na prisão. Para ela precisava colocar aquilo tudo a limpo para ter um pouco de sossego, sabe? De
tranquilidade, de saber o que realmente aconteceu, por quê e tudo mais, e ela foi conversar com ele. E durante essas visitas, ele simplesmente disse, como quem não quer nada, que tinha matado as duas meninas com as próprias mãos e que ela seria a próxima. E para continuar a herança genética, apesar de ser enteado, quando foi de 17 de fevereiro de 2014, o enteado de Weaver, Francis, também foi preso e acusado de assassinato. Ele e outros 3 roubaram e mataram Edward Spengler, de 43 anos, em Oregon também. Ele foi condenado por assassinato em 2016, porém depois a sua pena foi reduzida por homicídio culposo. E os 3 cúmplices de Francis também foram condenados por seus papéis no assassinato. Um foi condenado à prisão perpétua por homicídio qualificado, e os outros 2, que inclusive eram um homem e uma mulher, foram condenados a 7 anos e meio de cadeia por roubo de primeiro grau. Então, é isso. O caso foi bem reconhecido pela mídia porque foi um bagulho muito tenso, né? E apesar de ser antigo, não deixa de ser relevante. E é isso. Se você for uma pessoa muito sensível, eu não recomendo que você assista o filme Megan is Missing, que seria Megan está desaparecida, porque tem umas cenas bem macabras e assim. Eu não sou uma pessoa muito sensível pra filme, essas coisas. Pelo contrário, essa foi a minha sugestão de filme pra noite em amigos. E aí eu acho que ninguém vai me deixar mais escolher filme. Mas brincadeiras à parte, eu acho que é um filme interessante de se ver. Ainda mais se esse caso se chamou a atenção. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.